Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem e nós vamos continuar avançando. Estamos no nosso dia 6 de 365 dias e estamos contando cada dia e nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo, que é os 365 dias, todos os dias do ano de 2023, lendo e estudando e se aprofundando na palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo Filipenses. Iniciamos ontem essa leitura desse livro e vamos estar lendo do verso 12 ao verso 26, onde o tema é Paulo na prisão. Se você já não abriu ainda o seu celular, a sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI, é só você clicar no link da descrição que você vai ser encaminhado diretamente para os versículos que nós vamos estar lendo hoje. Então, sem mais delongas, vamos que vamos, porque o nosso tempo é precioso. Então, Paulo na prisão, Filipenses capítulo 1, verso 12 ao verso 26. Verso 12 diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, a gente já vê aqui logo nesses primeiros 2 versículos que nós lemos a sabedoria vinda dos céus que Paulo tem. No primeiro verso que nós lemos, ele fala que tudo que está acontecendo com ele tem servido para ele em avançar ao Evangelho, com o progresso do Evangelho. Então não importa se ele está em momentos bons, se ele está em momentos ruins, a obra de Deus não pode parar, ela tem que avançar, tem que progredir. E no segundo versículo que nós lemos, que é no verso 13, ele fala que se tornou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que ele está na prisão por causa de Cristo. E o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que mesmo ele estando preso numa situação antes, onde todos nós, se fosse no lugar dele, sendo açoitado, apanhando, humilhado, a gente ia se deprimir, mas não Paulo. Paulo conseguiu ressignificar isso em sua mente, ele conseguiu transformar isso na vida dele e ver isso com outros olhos. Ele viu isso uma oportunidade de pregar o Evangelho de Deus. A gente pegando na história, a gente consegue entender que Paulo, mesmo na prisão, ele continuou pregando o Evangelho, mas para os guardas, para os oficiais da guarda de Roma. E quando a gente pega para somar o número de guardas e oficiais que foram evangelizados por Paulo, a gente encontra um número perto de 9.000 pessoas. Então a gente já entende aqui que muitas das vezes as adversidades que acontecem nas nossas vidas têm um porquê. A gente pode não entender, mas nós temos que ressignificar isso e ver aquela situação que antes parece ser humilhante em uma transformação e oportunidade para pregar o Evangelho. Muitas pessoas falam: Jefferson, não sei o que eu vou pregar, eu não sei o que eu vou falar, mas você vai falar exatamente o que você viveu. Você já passou por dificuldades, por problemas, por desafios, e esses desafios, esses problemas que você venceu, existem milhares e milhões de pessoas que estão passando por esse mesmo desafio ou por essa mesma dificuldade. E você que já conseguiu vencê-la, você tem autoridade para poder falar, para poder ministrar, para poder ensinar a como superar essa situação. E Paulo faz exatamente isso. Mesmo na prisão, ele muda a mente dele. E ele entende que esses desafios que ele está passando é uma oportunidade dele avançar com o reino de Deus. Então, não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa qual situação você esteja passando hoje, qual dificuldade que você esteja se encontrando neste momento, entenda que essa é uma oportunidade para você avançar, progredir com o reino e com o Evangelho de Cristo. Verso 14: E a maioria dos irmãos
motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, ou sem medo, ousadia. Verso 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. 16. Esses o que fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. 17. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então nesses versículos, a gente consegue entender que muitos cristãos verdadeiros, eles reconheciam o motivo de Paulo ser perseguido, por ele apanhar, por ele ser preso, e eles pregavam o Evangelho com mais amor e lealdade, porque eles entendiam o porquê daquilo que estava acontecendo. Então eles viram a situação de Paulo e eles se sentiam motivados a ir para cima. Antes, a igreja se sentia amedrontada quando se sentia perseguida, mas não neste momento. Neste momento, quanto mais a perseguição vinha, quanto mais as prisões vinha, quanto mais a chance de morte vinha, mais ousadia eles pregavam o Evangelho, mais eles avançavam, mais amor, com mais lealdade. Mas também existiam os outros que tinham inveja de Paulo, e eles usavam esses fatos, esses açoites, essas perseguições, essas prisões para poder difamar Paulo, justamente para desvirtuar o Evangelho e começar a ganhar notoriedade naquilo que eles estão falando e no que eles estão pregando, e na maioria das vezes sem nenhum embasamento bíblico, pregando uma falsa teologia, pregando mentiras e se aproveitando desse momento para poder destruir a reputação de Paulo. Mas Paulo, ele não deixa isso deprimir ele, pois ele sabe que a mensagem, que é o Evangelho, que é Deus, que é Jesus, é muito maior do que o mensageiro. Não importa a pessoa Jefferson. O que eu estou falando são coisas inspiradas pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus revelada, onde nós estamos lendo, estamos interpretando, estamos estudando. Então essa mensagem é muito maior do que a pessoa Jefferson em si. E sempre vai ser. Eu sou apenas um envelope. Eu sou apenas um instrumento. A voz é de Deus. A orientação é de Deus. Eu só obedeço. E Paulo sabia exatamente isso. Ele não se deixava deprimir. Se as pessoas estavam difamando ele, se a reputação dele estava na lama ou não, porque ele sabia que ele era apenas um instrumento, que ele era apenas um mensageiro, e a mensagem que importa realmente é o Evangelho, é o avançar, é o progredir na obra. E você tem que entender isso também. Tem gente que muda de igreja porque fulano, Beltrano não olhou para ele ou não cumprimentou ele certo dia e fica de cara virada. Ei, você não importa. O que importa é a mensagem. A gente tem que entender isso. E a mensagem sempre será maior do que o mensageiro. E nós podemos observar que essa carta de Filipenses é uma das cartas mais pessoais e íntimas de Paulo em toda a Bíblia. E alegria, gratidão é o sinônimo dessa carta. Ela aparece mais de 15 vezes como substantivo, adjetivo, sinônimo, só nessa carta. Em nenhuma outra carta de Paulo aparece tanto essa expressão de alegria. Então nós podemos entender que essa carta realmente foi algo
diferenciado para Paulo naquela época. Verso 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então, Paulo tinha certeza que ele seria solto pelas orações dos fiéis. Em nenhum momento ele duvidou. E mesmo que se ele não fosse solto, ele creu, ele teve fé. Mas ele também estava submisso aos planos maiores de Deus. Verso 20: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Paulo claramente nos mostra aqui a sua certeza de salvação. Ele não está preocupado se ele vai continuar vivo ou se vai morrer. Ele sabe que ele vai ter a salvação dele garantida. E a pergunta que fica aqui hoje para vocês é: e você? Tem certeza da sua salvação? E se for hoje? E se for agora que Jesus voltar? Para onde que você vai? Você vai com ele ou vai ficar? Paulo tinha certeza. E por ter certeza, ele se movia de forma diferenciada. Paulo vivia o sobrenatural de Deus de forma natural. E é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas de forma natural. Nossas vidas têm que ser o reflexo dos céus aqui na terra. E aí? E se for agora? Você está salvo? Ainda tem chance. E se você ainda não tem certeza, eu te sugiro pausar esse vídeo e fazer uma oração, se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida para Cristo. Verso 21. Olha o que Paulo diz. Isso é forte demais. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar vivo é sinônimo de viver para a obra, é sinônimo de viver para Cristo. Ei, não importa se você é médico, se você é advogado, se você é vendedor, se você é costureiro, não interessa a sua profissão. Quando eu falo viver a obra, não é viver dentro da igreja, mas é você viver o Evangelho de Deus em todos os lugares que você estiver. É você engrandecer o nome de Cristo em tudo que você faz. Faculdade, trabalho, em casa, na rua, no futebol, na praia, no cinema. É você mostrar o Evangelho de Jesus. Viver é Cristo. Morrer é lucro. E por que morrer é lucro? Porque nós temos certeza da nossa salvação. Morrer é lucro porque sabemos que iremos para um lugar muito melhor do que nós estamos hoje aqui na terra. Nós iremos viver de forma eterna juntamente com Cristo Jesus. Então, enquanto eu viver aqui na terra, é Cristo, é para Ele, é por Ele, tudo por Ele, para Ele. Mas morrer, aí sim está a verdadeira felicidade, porque aí sim eu estarei juntamente com o Pai. É isso. Você tem medo de morrer? Por que você tem medo de morrer? É uma pergunta. Você tem que pensar, tem que refletir. Se o viver é Cristo, você está vivendo Cristo? Se morrer é lucro, por que você tem medo de morrer? Verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E a gente vê claramente que a inspiração da alegria de Paulo é viver na presença de Deus. Todos nós devemos ter essa mesma inspiração de felicidade que Paulo tem, que é viver todos os dias de nossas vidas na presença do Pai.
Mais do que a gente viver, é a gente ter o privilégio de ouvir e obedecer, aprender e prosseguir. E eu quero te convidar essa manhã novamente. Se você ainda tem dúvidas, pause esse vídeo, porque pausar esse vídeo e entregar sua vida para Cristo, para que você tenha certeza da sua salvação, é muito mais importante do que você continuar assistindo ele. A mensagem, o evangelho, é muito maior do que o mensageiro. Vamos ler o verso 24. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E a gente vê que mesmo Paulo dizendo que o viver é Cristo e morrer é lucro, ele fala: eu prefiro continuar aqui para poder fazer a boa obra, mesmo sendo humilhado, mesmo passando por dificuldades, por adversidades, sendo açoitado, passando por provação, por tentações. Eu não vou desistir do evangelho, para que as pessoas possam olhar para ele e se inspirar, para que as pessoas possam olhar para ele e dizer: ei, se ele consegue, se ele pode, eu posso. E muitas das vezes que você passa por problemas, passa por dificuldades, passa por provações, passa por tentações, é exatamente para te fazer desistir do evangelho. Mas Paulo nos ensina a perseverar na fé o tempo todo enquanto estivermos na terra. E eu quero te incentivar, te estimular. Eu sei que não está fácil, eu sei que não está dando mais. Muitas vezes você pensa em desistir, mas persevere. Tudo isso vai passar. Paulo levou sobre si as marcas. Isso que está acontecendo com você é apenas o vento forte para ver se você vai balançar. É só o inimigo aumentando um pouquinho mais a pressão porque ele não acredita em você. E ele acha que se aumentar um pouquinho a pressão, você vai desistir. Mas existe um que é maior, que é Jesus Cristo. E ele confia. Ele não só confia, mas ele já viu o seu futuro e ele sabe muito bem o que vai acontecer. Ele está dizendo para você essa manhã: ei, continue, persevere. Esse vento vai passar, as coisas vão melhorar e o evangelho vai avançar. Eu quero mais uma vez, pela terceira vez hoje, te estimular, te incentivar. Finalize esse vídeo e faça uma oração. Entregue os seus problemas para Cristo. Confie nele e descansa. E agora viva para Cristo, com a certeza da sua salvação. Por hoje é isso. Até amanhã. Fique com Deus. Estamos juntos e pode contar comigo.